Aparecida, do oitavo ano, e pelas professoras Josete, Letícia Santetti e Vanessa Kufner. Me perdoa se eu disse o nome, sobrenome errado. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela que eu fiz um PowerPoint, mas aí, enquanto isso, a Nicole vai começar a falar por nós, né, Nicole? Exato. Posso começar? Acho que sim, Nicole. Eu vou tentar ver Pode. como é que se apresenta. Ah, aqui, ó, acho que é isso mesmo. Vocês estão vendo? Já vai compartilhar, já está compartilhando. Agora você só maximiza aí para ti. Vamos ver se eu consigo, porque eu sou meio... Pode ser ali embaixo mesmo. Ali onde tem o mais e menos, tem uma, tipo, Aqui? uma lousinha. Mais para o lado, mais para esquerda, para a esquerda. Não, sem ser o cursor, é só o teu mouse mesmo. Do lado do menos. Lá onde você estava, embaixo mesmo. Só que o esquerdo do menos ali. Isso, aí. Isso mesmo. Ah, tá. Isso. Tá bom, obrigada. Agora, eu não sei se vai ficar com o meu microfone aberto. Eu só queria antes dizer que, assim, ó, nós somos amadoras, tudo que não for verdade nisso aí, vocês vão ter que nos desculpar um pouco. Ô, Josete, é bom lembrar que essa escola, Josete e a Nicole, né, que a Nicole é estudante, estão representando Rio Grande do Sul nesse nosso grupo, né, por conta do desejo dessa escola de participar, que a gente ficou muito feliz, é que o Toque de Melanina passou a ser chamado de Toque de Melanina Sul. Tá? Sou Nicole, estudante do oitavo ano da Escola Gilberto Jorge. Por que a escolha do tema cinema negro? Porque gostamos de filmes e é um assunto pouco falado e é um tema que chama muita atenção. O que é cinema negro? É como se fosse uma nova forma de atuação de um guion. Por meio da sétima arte, essa forma de difusão da cultura e dos valores afrocentados se espalham pelo mundo. Tanto é assim que foi por meio do documentário Toque de Melanina, do diretor Renan Ramos Rocha, no qual temos a honra de encontrar mais uma vez, e fomos apresentados a esse projeto, do Ardebal para Gilberto Jorge. Daqui escutamos os atabaques, os berimbais, o slam, a poesia e as palmas, e as vozes de lá. Cinema negro denúncia. Muitos filmes são denunciam justiça pelas vidas vividas pelos negros. Reflexão. Tem capacidade de nos levar a refletir sobre os papéis sociais, tanto dos brancos quanto dos negros. Empoderamento. Os filmes têm muita carga para empoderar as pessoas. Não só pelo destaque dos atores e atrizes, mas também como uma forma de outras expectativas para o negro. No meu caso, eu mudei meu sentimento que eu tinha do meu próprio cabelo, vendo filmes, vendo na internet a minha representatividade sobre o meu cabelo e me aceitando como sou. Resistência. O documentário Toque de Melanina é um exemplo. Aquilobamento. Cinema tem a possibilidade de juntar vários atores, no sentido de quem atua, para reconfigurar narrativas para garantir o espaço de dizer do negro. Valores afrocentados. Por meio do cinema negro, a religião da matriz africanas ocupa um lugar positivo. Protagonismo. Não basta ter negros num filme, importa o protagonismo. Bem legal, gostei. Obrigado aí pela referência. Agora vai colocar de novo, Josete, que saiu. Oi.
Saiu? Mas é que eu vou tirar um pouquinho. É que tá. Então, vou tentar agora fazer um pouco da minha fala aqui, tá? Eu vou passar primeiro, vou começar assim. Nós escolhemos alguns filmes, né? Nós tivemos ajuda do enteado da Letícia, que ele fez cinema, se formou agora no final do ano, ele nos ajudou, né, com a escolha de alguns filmes. Mas a gente pensou em ver um pouco aqui, ó. Não, dá para ver? Não, né? Não. Ah, não. Não. Tu tirasse, estava. Vou ter que. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver. Eu vou ter que compartilhar de novo, né? Do lado da mãozinha Isso. embaixo. Ó. Isso, vai ali e compartilha de novo. Ah, deixa eu ver. Eu sou meio devagar, mas eu vou conseguir. Cadê? Tem aqui. No mesmo lugar que tu compartilhasse antes. Pois Do lado da mãozinha, naquela setinha que tem. Ah, tá certo. Estou apertando no lugar errado agora. É uma janela, eu acho que é. Ué, não. Coloca uma aba, tá? Não na janela. É uma aba. Obrigada, porque a pessoa aqui é meio... Uma tela inteira? Não. Coloca... Eu consegui ver como é que é as coisas. Se tu colocar uma janela, procura onde é que está o PowerPoint naquela janela. Clica em uma janela e vê se aparece o PowerPoint. Tá. Nas janelas que abre. Jesus amado. Como é que a pessoa pode ser tão tosca? Eu estou bem perdida aqui, não sei o que eu fiz. Tá, não tem. Manda para mim que eu passo para ti, então. Não tens como mandar para mim pelo WhatsApp? Será? Ou então fala. Aí... Você está na sala aqui onde está todo mundo, né? Não tem uma mãozinha lá embaixo? Só que agora eu não estou achando nem a sala, sabia? Ah, daí... Estou escutando vocês, não estou vendo vocês. Mas eu estou te vendo aqui. Manda para mim, vê se consegues mandar para mim. Tá, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá, manda para mim, entra e sai e entra novamente, tá? Agora eu achei o... PowerPoint? Achei o Meet agora. Agora eu achei o Meet de novo. Tá, claro, o Meet está no... É porque fica com um montão de aba aberta, depois a gente se perde, né? É isso que acontece. Aí, você está no Meet aí, tem a mãozinha ali embaixo, do lado direito, tem apresentar agora. Uma janela. Não. Vê se numa janela não aparece o PowerPoint. Clica na janela. Mas não está aparecendo. Da outra vez. Tela inteira, tá? Eu acho que é mais fácil na tela inteira, na primeira opção. Tá. Meu pai. Que paciência de vocês comigo. Não está aparecendo tela inteira, não está aparecendo o PowerPoint. O meu é sempre na janela, que é a maneira mais prática que tem. Tá. E se eu deixar agora o PowerPoint aberto e tentar agora ver? Vamos ver se vai dar certo. Tem que deixar o PowerPoint aberto. Pois é. Agora deu. Agora vai aparecer. Tá certo. É que eu não estava deixando o PowerPoint aberto, aí a pessoa não tinha como... Não tem como achar. Agora foi. Pronto, pode fazer a tua apresentação. Eu peço desculpas mesmo, é que eu não sou da tecnologia. Bom, eu queria mostrar aqui esses diretores, tá? Quando eu comecei a ver os diretores desse filme, a gente pensou em diretor. Por quê? Porque a gente viu, assim, à medida que a gente ia pesquisando e olhando os filmes também, a gente percebia que, assim, quando um diretor é negro, tem muito mais chance de realmente haver protagonismo, né? Agora, quando o ator, às vezes, fica um pouco sujeito, né? E faz algumas vezes alguns papéis estereotipados. E aí, como também a gente não é da área, a gente tentou delimitar um pouco. Aí a gente começou a olhar esses diretores aqui. Alguém fora o Renan conhece algum desses diretores?
Eu conheço. Conhece qual deles aí? Joelzito, Spike Lee. Ah, ó, Ah, esse outro aqui que fez o. Vai fazer o Luiz Gama, que eu esqueci o nome dele agora. Jefferson D. Jefferson D. As É. meninas eu já vi, eu já escolhi alguns, mas não lembro, não estou ligando agora a fisionomia ao nome das meninas que estão fazendo cinema. Antes de pesquisar sobre isso, eu só sabia da existência do Spike Lee, né? Porque ele é mais famoso, enfim. E aí tanta gente boa, né? Aí tu percebe que o cinema já não é fácil, é uma arte, o Renan pode falar melhor, né? Mais difícil de conseguir produzir, enfim. E mesmo assim, quando se é negro, às vezes não circula, né? Se faz boas produções, maravilhosas, aliás, mas não circula. E às vezes gente tão próxima a nós, né? O próprio Joel Zito é de Nanuque, uma cidade de Minas Gerais, que eu passei a minha infância visitando, né? Talvez eu tenha cruzado com ele pelas ruas de Nanuque e não soubesse agora, depois da existência dele. Nós temos, por exemplo, a Camila Moraes, né? Essa moça aqui, ela é daqui de Porto Alegre, né? E fez um filme bem, bem bacana sobre o caso do homem errado, né? E eu nunca tinha escutado falar dela, né? A Viviane Ferreira de Salvador, saiu da periferia de Salvador, fez o filme sobre... Deixa eu tentar me lembrar o nome, que é tanto... Deixa eu ver, da Jerusa. Aqui, ó, O Dia de Jerusa. Né? Então, assim, e a gente nunca tinha escutado falar dela. Fora essas mulheres lindas, maravilhosas, empoderadas do Senegal, né? Que é o caso da... Essa daqui, deixa eu ver se eu consigo tá mostrando, estou botando o mouse aqui? Aparece? Sim, aparece. Tá. Pois é. Essa daqui, ela se chama... Deixa eu só ver aqui na minha anotação o nome dela. Porque também, gente, são os nomes estrangeiros, aí eu não sei se eu vou falar corretamente, tá? É Mati Diop. É assim que pronuncia? Eu acho que é Mati Diop. Essa daqui é Essa daqui com a câmera, eu acho que é Safi Faye, que é o nome dela. Safi, talvez. Safi Faye, né? Importante lembrar dessa cineasta, né? Pois é, eu achei, assim, achei tão linda essa foto, achei de uma beleza, assim, né? Fora esses homens aqui, como esse Djibril Mambete, né? Djibril Diop Mambete. Djibril, como é que fala o nome dele? Djibril. Pois é. Então, assim, todos eles têm filmes muito importantes, filmes bem bacanas. Eu fiz uma listagem depois que eu estou tentando completar no Word desses filmes como sugestões de filmes, né? E alguns que estão no Globoplay, outros que estão no Netflix, tem algumas coisas que estão no YouTube, tem no Prime também, né? Tem do Spike Lee, tem alguns que estão no Prime, que eu depois vou enviar para vocês, né? Mas o que a gente vai percebendo, né, que, assim, poucos são os filmes, a gente tem para todas as idades, e filmes premiadíssimos, né? Mas que pouco chega, né? Não chega, não passa na TV aberta, não está, né, disponível. Então, imagina quanta coisa bacana que a gente deixa de ver, né, de assistir,
de conhecer as histórias, né? Filmes realmente... Esse aqui mesmo é lindíssimo, esse da Pixar, maravilhoso esse filme. Os do Kirikou, esses que são mais para criança, né? São filmes mais voltados ao infantil. Eu também coloquei aqui depois, que eu vou enviar, né? Isso aqui são 2 links. Isso aqui é um blog que tem vários filmes de países africanos, né? Está subdividido, não sei se eu conseguiria entrar nele. E aqui vai ter uma mostra de cinema africanos, né? Vai começar agora em 1º de outubro e totalmente online, de São Paulo, Sesc de São Paulo, né? Então é uma boa assim, para a gente poder conhecer mais novos filmes, né? Daí é isso. Agora, deixa eu ver se eu... Como é que eu já tirei? Não. Tem que ir lá onde aparece para sair compartilhar, para deixar de compartilhar a tela. Não deixou, né? Já saiu. Tá. Eu acho que é importante mesmo, Josete, então depois tu encaminhar a lista, eu acho que todo mundo vai poder estar aproveitando bastante, né? É que assim, a única coisa que depois eu fiquei pensando é que eu poderia ter feito uma pequena sinopse de cada filme, né? Não, mas eu acho que se tu der o nome, também deixa as pessoas trabalharem um pouco, né? Depois o pessoal já está dando o nome onde encontra, a pessoa que pode pesquisar a sinopse e ver quais o que ela quer escolher primeiro para fazer para poder assistir. Para fechar aqui a nossa participação, quero ler uma poesia, né, do Oliveira Silveira, que eu amo de paixão, não podia deixar de ler alguma coisa dele. Negros sabem fazer. Ritmo, sabemos fazer. Amor, fazemos bem. Esporte, muito sabemos. Poemas, também compomos. Liderança, também temos. Políticos, também somos. Religião, bem praticamos. E até educar, educamos. Outrora reprimido potencial, afloramos agora. Força viva, porque chega a nossa vez. E também, cinema também se faz, inclusive o Renan com esse maravilhoso toque de melanina que realmente é inspirador para nós. Muito obrigada por nos aceitar no grupo. A gente que tem que agradecer, meu Deus do céu, que apresentação boa, vários filmes que eu também não conhecia, né? Como você mesmo disse, quando o filme é de direção negra ou o ator principal seja negro, a gente não tem muito conhecimento, não tem tanta, como posso dizer, visibilidade que nem as pessoas brancas têm, né? Isso é muito interessante também, foi muito interessante trazer para o Toque, né? E agora vamos à nossa biografia do nosso cineasta, que hoje está aqui, que é bem longa. Como eu sempre digo, sempre uma meta ter uma biografia longa dessa. E vamos começar. Renan Ramos da Rocha é um cineasta catarinense, fundador da Iachar Filmes e trabalhador da cultura de Santa Catarina desde 2014. Graduado em comunicação social em 2011, seus documentários abordam as temáticas étnico-racial e socioambiental. Dentre as suas principais estão as curtas Emaie, sobre história e profecia Rastafari, o curta Bernunça Composteira, vencedor do Prêmio Nacional Dia do Sol, sobre educação básica e os resíduos sólidos da Escola Estadual Batista Pereira, em Florianópolis, agroecologia no Parque Estadual do Rio Vermelho, e sobre a gestão agroecológica. Tá certo, né? Tá certo. Da Cefrago, num campo do Parque citado, o qual teve o lançamento do Planeta Doc. Em 2018, lançou na Semana da Consciência Negra da Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais, o documentário do Toque de Melanina,
do primeiro grupo de estudos étnico-racial de Santa Catarina, na Escola Derbal Ramos da Silva, em Florianópolis. Em 2019, lançou o documentário Uma Herança, um Dom, Aspectos da Vida, obra do intelectual Ildefonso Juvenal, baseada nas pesquisas do historiador Fábio Garcia sobre o expoente negro nascido no período da pós-abolição em Florianópolis. E agora lança o documentário Paulina Chiziane, do Mar, que nos separa, a ponte que nos une. E é isso, agora passo a palavra para o nosso cineasta Renan. E é isso. Obrigado pela apresentação. Eu quero agradecer o convite, primeiramente, né? Muito lisonjeado de saber que, de alguma forma, o Toque de Melanina, o documentário, tocou vocês e que esse grupo continua. Quando a gente realizou esse documentário, o grupo já tinha acabado, né, professora Cida? Então, é uma satisfação enorme mesmo. Para a gente, é indescritível. Então, assim, eu preparei hoje para falar um pouco de cinema africano, como que eu cheguei nessas temáticas, né? Eu, como, assim, pessoa de fenótipo branco, né? Como que eu cheguei, como que foi a minha caminhada até hoje, né? Então, eu vou abrir aqui, já vou começar apresentando os slides, e quero agradecer a Josete, vários filmes ali que eu não vi ainda, que eu não conheço, diretoras, né? Mas eu vou trazer aqui um pouco dos teóricos e da história do cinema. Então, vou trazer muita gente das antigas aí, né? E os principais, né? Então, não vou especificar tanto assim nos artistas contemporâneos, que tem muitos, tá? Então, antes de apresentar, eu quero dizer que eu me formei em 2011 e na universidade nunca tive uma aula de cinema africano, nunca nenhum professor meu apresentou um filme africano, um ator, um diretor, apesar de eu, nas aulas, pedir sempre, né, uma referência africana. Então, quero dizer que naquela época já era difícil. Hoje melhorou um pouco, né, mas ainda é difícil, assim. Então, eu tive que ir atrás de tudo que eu acabei conhecendo, assim. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide. Um slidezinho. Tá visível aí para todo mundo? Sim, estamos vendo bem. Beleza, então eu vou cinema africano, né? Primeiro eu vou falar da origem africana das narrativas, né? Que é essa questão do mito, né? Então eu vou trazer um pouco o Egito Antigo, que era chamado de Kemet, né? O Kemet foi o berço de muitas civilizações da África que subiam para aquela região, né? E aglutinaram muitos conhecimentos da África, né? Então, aqui no centro, eu tenho um símbolo iorubá, e se vocês repararem, ele é uma cruz com um círculo, certo? Isso lá em Kemet, depois foi também representado pela Ankh, né? Anak, aquela cruz egípcia, né, que a gente conhece, mas basicamente, né, esse símbolo, ele foi depois também conhecido como a cruz celta, tá? Então ele na verdade ele é um sistema do mito, tá? Então, para a gente entender as narrativas como elas são hoje, né, no cinema, nos livros, né, na literatura. Quando eu estudava na faculdade, a gente aprendia tudo a partir da questão europeia, né? A dramaturgia europeia, a gente, né, sempre tem que acabar lendo a Odisseia, a Ilíada, né? Aqueles livros gregos, né? Mas essa estrutura de narrativa, ela vem da África, né? Então eu vou ler a frase aqui que é assim: o mito não é aquilo que não é verdade, ele é aquilo que é sempre verdade. E os africanos quemétios sabiam disso. E por isso eles faziam essas representações que são nada mais, nada menos que a própria jornada do herói, né? De Eru, né? Então,
Aqui, ó, a jornada de Eru. Eru é essa tríade que a gente conhece hoje, depois, alguns dizem que foi a mesma representação da história de Jesus, né? Que é essa questão do pai, que era Horus, que daí tinha a mulher que era a Sete, que era o Alçar, desculpa. Né? O Horus é na língua do latim, né? Eu vou passar rapidamente isso, mas só para a gente entender que a jornada do herói, ela parte sempre, ó, pode ver, ela tem a linha, né? Sempre aquela cruz, né? Então a gente divide isso tudo no primeiro, segundo e terceiro ato, certo? Mas eu vou falar um pouco de Eru, né? Eru era filho de Aset, que é a mulher, que é essa aqui, e que ela era viúva de Alçar, certo? Então o Alçar morre e reencarna no Eru, no certo? Que é o herói, é o nosso herói. Então, aí o Eru, ele tem toda uma jornada, quando ele nasce, ele é um filho sem pai, né? A gente costuma ver que Jesus, por exemplo, ele é um filho de uma mãe virgem, mas o que não é o filho de uma mãe virgem, senão um filho sem pai, né? Então, o filho sem pai é Eru. Então, geralmente, nas narrativas de Hollywood, entendeu? Os filmes... quando eu falo herói, eu só estou me referindo ao protagonista, tá, gente? Então, geralmente, ele perde alguém, ele perde o pai ou a mãe, ele perde alguém muito próximo, para que ele seja chamado a uma aventura e entre no submundo, que é essa parte abaixo, né? Que seria o segundo ato. Então, essa morte do pai e tal leva ele para essa jornada que é, né, que é a jornada do submundo. Ele se transforma, ele tem um mentor que ajuda ele, e aqui existe alguma morte aqui no meio, nessa parte, que é onde ou morre o pai, às vezes morre o mentor, né? Tem que ter uma morte e renascimento aqui para que ele se transforme e através como é que chama, desses sacrifícios aqui, né, a transformação leva à expiação, que eu queria dizer. Ele passa a olhar de outra forma aquele começo e ele retorna à origem já diferente, transformado, né? Então a gente vê que o segundo ato é esse mundo maior, né? O segundo ato geralmente ele é maior nas narrativas, né? Então eu só queria trazer um pouco disso porque essa é a origem africana das narrativas. A partir disso, tem um escritor chamado Joseph Campbell. Ele é irmão do George Lucas, que fez Star Wars, olha. E o Joseph Campbell, ele escreveu O Herói das Mil Faces, onde ele pesquisa várias culturas e a estrutura narrativa dessas culturas, entendeu? Através dessa jornada do herói. E ele sempre usa esse círculo com uma cruz no meio, para representar essas histórias. No mundo inteiro, a história de Buda, a história de Jesus... assim, muitas outras. Ele traz muitas culturas, ele estudou muita coisa, assim. Tá, agora eu vou passar para frente. Lembrando que Eru é o próprio herói na etimologia, né? Se a gente pesquisar do inglês, né? Hero, é Eru, gente. Então, até na grafia, né, é a mesma, assim. Então, entendemos que a estrutura das narrativas vem da África. Eu só passei a entender melhor essas coisas, tá, gente? Quando eu entendi que vem da África, porque a partir dos gregos eu não conseguia, se tornava muito difícil para mim. Então, agora eu vou pular aqui, vou falar dos primeiros filmes realizados na África, tá? Que foi esse cidadão chamado Jean Roche. Ele fez uma especialização em etnografia, né? Então, na década de 40, ele já realizou, no final da década, ele já realizou alguns filmes na África, tá? Ele era francês e ia para a África filmar. Isso causou vários estranhamentos, né? Até porque não existia ainda um cinema verdadeiramente africano nessa época, e muitos africanos começaram a ver isso como, entendeu? Não gostaram, porque eram aqueles filmes etnográficos. Ele levava aquelas câmeras que ele tinha 12 minutos para filmar, então a cada plano ele tinha 20 segundos, então ele filmava tudo e depois levava para a França e narrava esses filmes assim. Então era aqueles filmes com narração, aquela narração descrevendo, aquela narração etnográfica, né? Antropológica, né? Ele é conhecido pelos filmes antropológicos. Então era sempre essa visão de fora, né? Esse olhar do outro sobre
sobre os africanos. Então, o Sembene, que é o primeiro, né, cineasta africano a fazer um filme dentro da África, ele dizia que o Jean Roche, você nos olha como moscas. Então, a partir daí, começou a ter uma mobilização grande, né, na África Ocidental, principalmente nos países de colonização francesa, para realizar esses filmes africanos. Aí a França vem, essa comunidade econômica europeia financiava, quis financiar, através do Ministério da Cooperação francês, filmes, né? Porque isso tudo, na verdade, era uma tentativa de impedir que ascendesse um cinema verdadeiro africano, né? Então, a França quis botar a mão lá, né? Começou a aceitar projetos, né? Para levar as câmeras, enfim, produzir os filmes na África. Então, essa fotografia do Sembene, né? Aí ele foi o primeiro a realizar filmes na África. Eu vou pular aqui. Cadê? Então, Sembene fez os primeiros... Cadê o slide do Sembene? Eu acho que eu perdi. Pulou. Ih, não veio do Sembene, eu fiz um slide dele. Tudo bem. Então, o Sembene foi o primeiro a fazer um curta-metragem na África, Burun Sahet. Foi um filme que era um curta-metragem, tá? E depois ele fez um primeiro longa-metragem, que era Uma Negra D. O Burun Sahet e o Sembene é aquele cineasta, ele escrevia novelas, né? Então ele já era um escritor, né? Então sempre tem nos filmes dele assim uma questão muito afrocentrada. Ele era um pan-africanista, né? No sentido garveísta da palavra, e ele sempre nos filmes dele trabalhava muito essa contradição, tradição com modernidade. Então, o Burun Sahet é a história de um carroceiro que leva as pessoas, né? Então ele saía do interior, levava para a cidade, e aí os conflitos que ele tinha. Uma Negra D é uma mulher que foi, uma africana que foi para a França ser empregada doméstica. Então, foram as primeiras, e Uma Negra D foi um filme que foi negado. A França, depois de pronto, não quis distribuir o filme, porque fazia uma crítica muito dura à França e tal, né, ao colonialismo. Então, Mantia Diawara foi uma figura muito importante. Ele foi um cineasta de poucos filmes, ele faz mais documentários, mas ele é principalmente um crítico, o maior crítico de cinema da África, assim, que trouxe muitos dos filmes africanos à tona, né, já nos anos 2000. Então ele escreveu muitos livros, né, esse Black American Cinema, African Cinema, né, e até tive a oportunidade de ver uma palestra dele lá no Rio de Janeiro, e o Mantia Diawara conheceu o Jean Roche, aqui no cantinho, e ele fez o filme chamado Roche in Reverse, no qual ele analisa antropologicamente analisa da mesma forma os brancos, né? No caso, o Jean Roche, o modo como ele fazia os filmes na África, né? Então, ele inverteu essa lógica, né? E chega como cineasta com esse documentário. E antes ele fez um filme de 60 minutos chamado Making of African Cinema, que é a história do Sembene, assim, ele entrevistou o Sembene, mostrou vários filmes, assim, e chegou no cinema. Então ele faz filmes até hoje, assim, ele é um grande intelectual, vale a pena ler os textos dele. Aqui está o Sembene, ó. Aqui são um dos poucos filmes com o Sembene, inclusive aqui no canto, Glauber Rocha, que foi o primeiro cineasta brasileiro a fazer um filme na África, na década de 70, ele encontrou com o Sembene, ó. Ele queria fazer um filme no Senegal, e mudou de ideia, acabou fazendo no Congo, tá? Talvez não tenha havido aí uma interação muito boa no Senegal, né? Então, Sembene é considerado o pai do cinema africano. Sembene, além de ser o primeiro a realizar, ele fez filmes muito bons, assim, com essa narrativa tradicional que a gente conhece, com personagens, com aquele protagonista, né, o herói que vai, ele tem com o primeiro, segundo, terceiro ato, esse filme clássico, mas com o olhar africano, né?
o que faz a gente gostar muito dos filmes, assim, porque eles têm uma peculiaridade que não é narrativa, mas sim é do olhar africano mesmo, né? Então, acho que depois ele fez Emitai, que é esse Emitai, que é um... Bom, sempre são filmes muito fortes, assim. Eu recomendo, é considerado o pai do cinema africano, né? Quem puder assistir qualquer filme dele. E, assim, sempre tem esse duelo entre tradição e modernidade. Aqui no Chala, por exemplo, um político, né? Ele trabalhava muito essas questões da pós-independência, né? A África foi colonizada, então eles tinham muito esse ideal da pós-independência, e no Chala, um dos políticos que assume no pós-independência, ele recebe uma maldição. E aí ele tem que ir no curandeiro, né? Ele tem que ir lá, mesmo com a nova Senegal, a modernidade, eles ainda têm que recorrer aos feiticeiros e à tradição, né? Então, é um filme que é interessante nesse sentido. Cedo é a história dessa princesa que é raptada, cedo significa intrusos, mas eu vou seguir porque é muita coisa para falar. Aí temos o Djibril Diop Mambete, que é um dos que a Josette mostrou. O Mambete já é um cinema mais experimental, né? A gente pode dizer que o primeiro filme de vanguarda africano foi feito pelo Mambete, esse filme chamado Tokibuk, que aí a gente já começa a perceber a questão do anti-herói, né? Esses dois personagens principais, é um casal. E eles, eu não lembro se é um casal ou se eles são irmãos, tá? Eles são ladrões, eles querem roubar para conseguir dinheiro para ir fazer a vida na França, entendeu? Então, é toda uma jornada assim bem diferente, a narrativa não é linear, é bem interessante, assim, já é um filme um pouco mais, tem que dar um pouco mais trabalho de assistir, diferente do Sem Bene, assim, que é aquela narrativa que a gente está mais acostumado, uma coisa depois da outra. O cinema do Mambete é bem de vanguarda mesmo, então ele é referência para muitos cineastas nesse sentido. Esses filmes a gente acha, tá, gente? Acha na internet, tanto do Sem Bene quanto do Mambete, a gente acha no YouTube aí, quem pesquisar. Quem quiser, a gente pode estar compartilhando também, é só vir falar comigo. Aí temos a Safi Faye, né? Como a Josette também mostrou, eu gostei de ter lembrado dela, porque foi uma das que eu não lembrava muito dela, mas esse filme Mossane dela é muito bom, tá? É uma cineasta do Senegal. Eu não consegui ver nenhum dos outros filmes dela, tá? Ela tem bastante filme. Coloquei ela já no início do slide porque ela iniciou já nos anos 70, é uma cineasta das antigas aí. Mas recomendo Mossane, gente, muito bom esse filme. Mas é também uma mulher, né? Então a gente tem que lembrar assim que para a época dela ela foi pioneira, gente. Temos o Mostafa Alassane, que é do Níger. O Mostafa Alassane foi o primeiro cineasta a fazer animação, gente. Primeiro africano a trabalhar assim especificamente com animação. Ele criava esses personagens do sapo, eu não lembro o nome do filme agora de cabeça, esse do sapo. Mas ele fez esses filmes, né? E ele também trabalhou, foi um dos primeiros a trabalhar os filmes de regresso, que a gente costuma falar, que tem que estão, eu não sei se vocês me veem aí, mas nesse livro aqui tem né, filmes da África e da diáspora, tem um artigo que fala dos filmes de regresso, né? É um artigo da Amaranta César. E aí ela elenca vários filmes, né, de personagens ou diretores que voltam, né, que saem para estudar as artes ou o cinema fora da África e voltam de alguma maneira. Nesse caso, esse personagem desse filme que tá deles de chapéu de cowboy é um western, o primeiro western africano, né, o primeiro faroeste africano, e ele traz esse personagem que vai para os Estados Unidos e traz um monte de coisa, um monte de muamba, assim, e, inclusive essas trajes de faroeste, né? E aí é um curta-metragem e tal, e se passa aí desses jovens que viram cowboys, assim, é bem, bem engraçado. Ele é do Níger, né? Mostafa Alassane. O Dani Kouyaté, do Mali, né? Já é um cineasta aí que é descendente de griot, né? É o sobrenome Kouyaté. Ele é irmão do Sotig Kouyaté,
Sotig fez, ele é ator do Cia, que é o filme de uma princesa africana também, que é escolhida para ser executada, assim, de acordo com uma tradição deles lá. Bem interessante esse filme. E o Keita. Keita é a nossa xodó, porque é um dos melhores filmes africanos, na minha opinião, porque ele traz justamente essa jornada do griot, né, que vai para a cidade e tem que lidar com a educação eurocêntrica, né? Nós exibimos, né, Cida, na nossa mostra de cinema africano e afro-brasileiro. Então, Dani Kouyaté é um cineasta, olha, as narrativas muito boas, assim, e ele sempre traz a história dos griots, né, da família dele, né. Inclusive a história do Keita é a história do antepassado dele, né, do não sei o que Keita, que é o personagem da história que o griot conta no filme, certo? Esse outro eu não vi ainda, tá? Assim como outros filmes, é muito difícil achar assim ainda, né? Como a gente estava falando no início, os filmes eram produzidos, mas distribuídos, né? Como indústria, assim, sempre foi mais precário, né? Então, mostrando esses principais, assim, eu quero falar um pouco do Festival FESPACO, que é um festival de Burkina Faso, tá, gente? É um festival que já existe há mais de 40 anos. E é um festival que eles fazem, para vocês terem ideia. Tem gente que acha o Oscar aí um grande evento, tem gente que diz que Cannes mas ninguém faz ideia que esse festival ele é muito maior que esses dois festivais que eu falei, porque ele reúne cerca de 40 mil pessoas num estádio de futebol, minha gente. É muita gente vendo filme durante 7 dias, filme africano. Meu sonho é ir para a FESPACO, porque é um festival enorme, assim. Inclusive o Zósimo Bubu, um cineasta brasileiro, o próprio Joelzito, já estiveram lá, já exibiram filmes lá, né? E aqui são algumas imagens do festival de Ouagadougou, né? FESPACO. Então, aqui embaixo vocês veem a gentarada, né? No caso, olha que é muito público, assim, ó. Eles fazem esses eventos. Aqui é o estádio, né? Onde ele é realizado. Então, olha, tem debates, cursos, oficinas. É um evento enorme, assim. E, se eu não me engano, ele foi instaurado na época do Tomás Sankara, né? Aquele grande líder, eu digo africano porque ele ficou conhecido em toda a África como Che Guevara africano, né? Então, foi ele que iniciou esse festival aí. Temos o Haile Gerima, tá? Esse cineasta. Agora eu vou pular um pouco lá do festival para ir para a Etiópia, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas o Haile Gerima é etíope. Aí a gente já vai para a África Oriental, né? Que teve também uma ascensão tardia do cinema. Pelo menos o pouco que eu sei, gente. Talvez eu esteja também dando alguma informação, né, equivocada. Mas o que acontece é que ele fez em 75, acho que foi o primeiro filme dele, esse filme chamado A Colheita de 3.000 Anos, tá? Onde ele conta como ainda era presente o regime feudal lá na Etiópia, né? A escravidão e tal. E ele trabalha muito bem, assim, tem um personagem que é um louco, que fala as verdades, assim, é muito interessante. Depois ele fez um filme chamado Sankofa, depois não, né, ele fez vários, eu estou apresentando os principais. Mas o Sankofa, pelo que eu tive a oportunidade de ver ele falar também lá no Rio de Janeiro, né, no Festival de Cinema Negro, então conheci ele e o Mantia Diawara. E o Sankofa, ele disse que foi o filme da vida dele, assim, ele levou 10 anos para fazer, foi um filme onde ele trouxe atores, assim, ele teve trabalho mesmo, assim, entendeu? É um filme muito forte, não é um filme fácil de ver, é um filme agressivo até certo ponto, mas é bom, assim, com uma trilha sonora bem impactante. Depois ele fez o Tesa, né, que é esse aqui, que já é de 2008, é um filme também muito trabalhado no roteiro. Inclusive eu esqueci de falar que tanto o Haile Gerima quanto o Mantia Diawara, eles são professores
O Guelimar é professor em Harvard e o Diawara, ele é professor em Nova York, tá? Então, são pessoas que saíram da África, né? Para lecionar. Então, ele tem lá um núcleo de um cineclube lá muito forte de cinema negro. Inclusive, a Janaína de Oliveira, né? Que é uma brasileira, estudou lá com ele e aprendeu muito, trouxe muitas coisas, assim, inclusive do encontro de cinema negro aqui, Brasil-Caribe, né? África-Caribe. Então, ele volta e meia, ele vem para o Brasil, é bem acessível. O Ababacar Samb Makaran, do Senegal, fez apenas 3 filmes. Eu não conheço muito a história dele, de vida, mas ele fez filmes muito bons, inclusive esse preto e branco. Ele se chama E Não Havia Mais Neve, que é um filme de regresso. Tá? Eu falei que o Mustafa Alassane foi o primeiro de filme de regresso, mas não, talvez tenha sido esse, que é de 66, e é um filme de um personagem que morava na França e volta para o vilarejo, é um curta-metragem, e aí é todo o estranhamento, ele volta de terno e gravata, achando que ia, né? Então ele tem dificuldade até de comer com a mão, assim, com os dele, assim, né? É todo um contraste, assim, muito interessante esse filme, Não Havia Mais Neve, e ele fez John, que é muito bom também, tem a história de um griot, e sobre uma revolta das domésticas lá no Senegal, né? Mas é um filme assim que mostra o império do Mali, mostra os reis, mostra o griot, a figura do griot é muito centrada, né? Inclusive no que significa John, né? Então, muito bom. Até assim, fazia anos que eu não revisitava essas coisas e está sendo muito bom poder estar falando sobre isso. Cheikh Omar Sissoko, esse cineasta do Mali, e eu, desde a faculdade, né, como eu trabalhei já desde esse meu filme aqui chamado Emaie, eu sempre buscava, nunca fizeram um filme de tradição assim, bíblica, né, um filme bíblico com personagens negros. Nós que sabemos que os personagens antigos eram pretos, então nunca achei. Então fiz o filme e depois de muito tempo eu encontrei esse filme, inclusive acho que faz uns 3 anos. Gênesis, que é um filme com Sotig Kouyaté, desculpa, com Sotig Kouyaté, né, irmão do Dani Kouyaté, e o Gênesis é a história de Jacó, mas também da filha dele. A filha dele, como era o nome? Que ela foi estuprada, né? Tem um relato desse a Diná, se eu não me engano é Diná. Ela foi estuprada por uma tribo reversa e ele é a história do Jacó. E aí eles vão lá, né, e fazem aí eles fazem os dois se casar, mas antes todos da tribo tinham que se circuncidar. Quando a tribo aceita fazer a circuncisão, eles invadem a tribo e aniquilam todos. Já dei spoiler do filme, mas é um filme muito bom, e inclusive ele mostra o Jacó como o Sotig aqui, e o irmão gêmeo do Jacó, que era o Esaú, ele é um albino, é um negro albino, que é interpretado pelo Salif Keita, um cantor do Mali maravilhoso. Tá, esse Gimba eu não assisti, e o Niamaton é a história desses meninos que são catadores de lixo, gente. É um filme maravilhoso também. A gente vê que eles não são qualquer cineasta, entendeu? Eu não estou trazendo esses cineastas porque é difícil achar cineasta africano. Não é difícil achar, mas é porque eles eram realmente bons, eles sabiam dirigir os filmes, escolher os enquadramentos e contar a narrativa que eles queriam, entendeu? Então o Cheikh Omar Sissoko é mestre, assim, ele é mestre mesmo. Gosto muito dos filmes dele. Aqui já vamos cronologicamente, né, mais contemporâneo, o Abderrahmane Sissako, que é da Mauritânia. Ele ficou famoso com esse filme, dos anos 2000, que se chama Vida sobre a Terra. Esse filme ganhou um festival na França sobre filmes dos anos 2000, né? Então ele é um filme de regresso. Ele é um cineasta que foi estudar na Rússia. Então ele teve essa educação do cinema russo, né? Do Eisenstein, essa tradição russa que se dedica muito à montagem, né? Eles têm muito esse trabalho com a montagem, o uso do som de forma diferente. Então, nesse filme, ele volta, e é ele mesmo que interpreta, ele volta para a cidade natal dele, com uma carta ao pai,
E ele usa como dispositivo o livro do Aimé Césaire, que é Discurso sobre o Colonialismo, e ele lê trechos assim do livro na rádio comunitária lá da cidade. Então é um filme assim exemplar, tem uma trilha, a melhor trilha sonora que eu já ouvi de filmes africanos está nesse filme. É um filme, tem muita trilha sonora boa, assim, vale a pena. Não é um filme piegas assim. Enfim, depois ele fez Rere Makono, que é esse filme que tá com esse menino aqui com a lâmpada e o ancião, né? Nossa, é um filme muito bom de assistir, é um filme de vanguarda, ele não tem uma linearidade na narrativa, ele só mostra tempos e espaços, assim, mas tu assiste querendo saber o que vai acontecer, mas tu vê que não acontece nada, assim, no final, mas é muito bom de assistir. Aí Bamako, né, em 2006, ele fez isso aqui, esse filme era um julgamento, assim, os africanos, como se os africanos julgassem o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, tipo, julgando os brancos, assim, a partir, e vem a partir dessa personagem, né, que é uma personagem, é uma cantora, e o Timbuktu também, que é um filme mais recente, de 2014, foi criticado, mas é um filme forte também, triste, né, que conta um pouco da história dos Tuareg, ali na Mauritânia, né, e a condenação de um deles, assim, por uma morte por questões territoriais, assim. Além de outros, ele tem muitos outros que eu não apresento, que não estão aqui. Agora eu vou parar um pouco de falar de cinema da África, né? Vou trazer um pouco para o Brasil, mas vou apresentar só o principal, assim, o pioneiro, né? Vamos dizer, que é o Zósimo Bulbul. O Zósimo tem uma história muito interessante. Ele foi o primeiro protagonista, eu estou falando, de uma novela brasileira na TV Excelsior. Tá? Ele foi protagonista, eu esqueci o nome da novela. Ele fazia par um casal com uma moça branca. Então ele despontou já. Mas antes ele não foi o primeiro trabalho dele. Ele fez os 5 Vezes Favela, que é um filme, é um longa-metragem com 5 curta-metragens. Num desses curtas ele aparece. Ele trabalhou no filme do Glauber Rocha, ele fez Terra em Transe. Então, assim, ele é do cinema novo brasileiro. E, olha só, ele fez o primeiro curta-metragem dele, que é esse filme aqui chamado Alma no Olho. Ele fez esse filme com os restos de película de um filme que ele tinha trabalhado. Então, já era ditadura militar no Brasil. Se eu não me engano, o filme é de 67. 69, e com os restos da película ele fez esse filme que é um monólogo, só ele aparece, e ele conta toda a história da África e da escravidão com mímica, gente, com ele mesmo, com figurinos, só com uma câmera na frente dele, assim. É um curta de 15 minutos, que ganhou vários festivais, é um filme absolutamente de vanguarda. Se eu não me engano, ele foi. Não me engano, ele foi proibido no Brasil, não deixaram exibir, foi recuperado não sei quantos anos depois, né? Pelo próprio Zósimo, né? Então, assim, o Zósimo, depois ele fez ele fazia documentários, né? Além de ator, ele dirigiu documentários, inclusive o Abolição, que ele fez em 1988, que é sobre os 100 anos da Lei Áurea, né? Ele põe em xeque essa data, né? Do 13 de maio. E ele também, quando já estava mais velho, depois de ter realizado vários filmes e ter toda uma trajetória grande, ele fundou o Centro Afro-Carioca de Cinema. Então, na época, como ele mesmo diz, né? Se não fosse o Gilberto Gil lá, ministro da Cultura, eu não ia conseguir esse Centro Afro-Carioca de Cinema, que é um ponto de cultura, né? Na época ali do Gil, onde teve essa implementação de editais, essa democratização das leis de incentivo, né? Ele criou o Centro Afro-Carioca de Cinema, que hoje faz o encontro de cinema negro Zósimo Bulbul, né? Brasil-Caribe. Então, eles fazem... Eu tive a oportunidade de visitar lá, né? Conhecer. E é no Rio de Janeiro. E eles promovem cursos de especialização em cinema, eles
eles têm o Ficine, que é o maior acervo de cinema negro do Brasil, não só de cinema, acervo audiovisual, né, de tudo que é negro, eles têm um canal no YouTube, eu recomendo vocês seguir lá no Instagram, no YouTube, porque tem muita coisa. E é isso, é um ponto de cultura, né, lá no Rio de Janeiro. Então, o Zósimo, até anualmente, tem esse encontro de cinema negro. E, gente, é muito filme. São 10 dias, começa às 9 da manhã. Eu tive a oportunidade de ir. Eu me organizei, assim, eu tenho que ir um ano para conhecer. Antes de lançar o Toque de Melanina, eu queria muito conhecer. Desculpa. Eu queria estudar, então eu tive a oportunidade de ir no encontro. Então, assim, é das 9 da manhã à meia-noite. Exibição de filme africano e afro-brasileiro, gente. Muito filme, e é no Cine Odeon, tá? É no cinema mesmo, um cinema tradicional do Rio de Janeiro, né? Que era um desejo dos Osmond. E nós temos o Joelzito, né? Que hoje, na contemporaneidade vivo, talvez é o cineasta brasileiro com maior número de filmes, é o principal aí, né? A referência para todos nós, né? Ele fez A Negação do Brasil, que conta a trajetória dos negros nas novelas brasileiras, né? Aqui na capa tem a Ruth de Souza e um ator branco, que antigamente eles faziam blackface, né? Eu esqueci o nome da novela, mas ele interpretou um personagem negro pintado de branco, né? Ele fez Filhas do Vento em 2004, né? Com o próprio Zósimo Bubu atuando, né? Com a Ruth de Souza, a atriz Maria Ceissa, Thais Araújo, né? Léa Garcia e o Márcio, né? Que é o... Nossa, é muito bom esse filme, é um drama, se passa em Minas Gerais. Depois ele fez Raça, eu não assisti, não consegui achar. E o Meu Amigo Fela, que eu pude assistir, é maravilhoso esse filme, Meu Amigo Fela, porque o Joelzito, está muito próximo de uma figura que mora hoje no Brasil. Nós temos que valorizar essa figura, que é o Carlos Moore. Carlos Moore é autor desse livro. Enfim, não vou achar o livro, mas é um livro chamado Racismo e Sociedade. Mas o Carlos Moore, ele, resumindo, ele foi secretário durante 6 anos do Cheikh Anta Diop, que é o maior cientista da África. O cara escreveu muitas teses em vários níveis, ele era físico, e ele foi o primeiro homem a comprovar a origem negra dos faraós lá do Egito, né, do antigo Kemet. Então ele provou por A mais B, esse aqui é o livro dele, ó, Racismo e Sociedade, um livro do Carlos Moore. Então o Carlos Moore, gente, mora no Brasil, fala português, ele é cubano, conheceu o Cheikh Anta Diop, foi amigo de figuras assim, inclusive o Fela Kuti, né? E aí o filme se dá nessa revisita do Carlos Moore lá para a África, ele entrevista pessoas que conheceram Fela, então é um filme maravilhoso, mas além de ser um filme sobre o Fela Kuti, é um filme que traz o Carlos Moore, que é essa figura maravilhosa, vale a pena ler o livro dele, porque é todo baseado no estudo do Cheikh Anta Diop, esse senegalês, tá? Ele tem mais de 6 formações, assim, o cara tinha 6 faculdades de física, de tudo que vocês imaginam. Então, recomendo demais. Acho que acabou, minha gente. Então, além... Eu não sei nem se estão me ouvindo ainda, né? Mas... Ixi, meu Deus. Isso do Carlos Moore. E eu queria só, para encerrar, falar que, assim, a gente tem vários... Como encontrar, né? Como achar esses filmes africanos? Eu me lembro que eu só achei na época, desde 2009, que eu pesquiso, que eu vou atrás, eu tinha acesso porque eu tinha uma conta no Making Off, que é um fórum fechado de cinema. Hoje, nós temos o trabalho a pessoa se intitula Zauskush, tá? É um site chamado Blackflix, R$20 por mês, às vezes a gente paga aí uma conta no YouTube, paga um Netflix, o Netflix é 32, né? Mas Netflix, Amazon e às vezes, né, para conhecer o cinema negro, afro-brasileiro, Blackflix eu recomendo porque ele faz as legendas exclusivas, muitos filmes que eu citei a gente acha na internet, mas sem legenda.
Então, pra gente, até filmes, programas, animação para criança, eu recomendo Blackflix. E eu acho que é isso, gente. Não sei se eu terminei, mas eu acho que falei o que eu queria ter dito. E abro para perguntas aí, quem quiser perguntar qualquer coisa. Alguém pediu o slide, eu posso compartilhar. Eu passei a tarde hoje fazendo esse slide aqui. Eu posso mandar assim. Alguém? Alguma dúvida? Gente, quem tiver alguma dúvida, esse é o seu momento. Né, eu amei muito a apresentação, vários filmes, quer dizer, vários não, né? Quase todos eu não conhecia. E é muito interessante também. Vou começar a assistir, não tem vários aqui também. Pra gente assistir, pra ter alguma coisa nova pra levar pra escola, pra levar projeto, porque é só as coisas que eu vou fazer na minha vida, né? Levar coisa pra escola e levar projeto. Mas é muito interessante, tem, como disse, vários que eu não conhecia. E é interessante saber que não é de hoje que tem filme na África, né? É muito interessante saber, eu não sabia disso desde 1969, pensa. É uma coisa que, na época que minha mãe nasceu, Desculpa te interromper, Ana. Alguém perguntou do Kirikou, né? O Kirikou, gente, não é uma produção africana, tá? Ele é um filme que tem lá os personagens negros, mas é uma produção francesa, viu? Tem espetáculo de teatro, tem bastante coisa, assim, mas não é africano. Renan, e é interessante porque a gente conversou sobre o Kirikou no ciclo de cinema, não era um dos filmes que a gente colocou, mas a gente fez um ciclo de cinema para professoras de educação infantil, e é interessante dizer que o diretor do Kirikou morou num país, agora eu não me lembro qual foi o país que ele morou, mas ele passou a infância dele em África, né? Eu olhando, porque a gente fez uma pesquisa sobre a biografia, e ele ele morou mesmo, viveu, a família dele morou agora eu não me lembro se foi no Mali, não me lembro em qual país. Provavelmente é Mali, as histórias se passam no Mali ali. Eu acho, pelo assim, pouco que eu lembro da biografia, porque é muita coisa que a gente lê, né? Acho que foi no Mali que ele morou por uns anos, e aí teve essa convivência e conheceu um pouco das histórias, e a partir daí ele escreve o filme Kirikou. Prossigando. Agora já acabamos me perdendo já. Eu acho que é muito interessante, eu acho que é interessante a gente partir assim para os estudos da literatura, do cinema negro africano, conhecendo o mito de Eru, tá, gente? Eu acho que é muito importante para a gente conhecer as narrativas do mundo inteiro. Elas foram sistematizadas pelos africanos. E no qual a gente usa até hoje, principalmente nos filmes. Inclusive, gente, eu não sei quem é fã, assim, quem assiste, são mais de 40 filmes, né? Mas a Marvel, os estúdios da Marvel, os super-heróis da Marvel, todos eles têm poderes, as histórias são poderes baseados nas entidades egípcias africanas. Eu fui pesquisar, eu fui a fundo, e a maioria dos heróis, os poderes sobrenaturais deles são poderes que os deuses, as entidades esqueméticas tinham, né? É muito baseado na tradição africana. Abro para perguntas. A Clara apontou a mão. Clara, pode fazer a pergunta. Obrigada. Eu queria perguntar para o Renan mesmo sobre como é estudar cinema no Brasil, que não é uma área que é incentivada, e ainda mais falar sobre o cinema negro, tanto brasileiro quanto africano. Então, eu queria saber a sua experiência de estudar arte no Brasil. Bom, estudar cinema, assim, eu fazia direito, né? Eu mudei e fui pro cinema, assim, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Mas estudar cinema, olha, é a melhor coisa, porque, na verdade, comunicação, né, que eu estudei. Porque assim a gente passa a entender
como funcionam as narrativas, e narrativas quando eu falo, assim, o Jornal Nacional é uma narrativa. Por que tem o Jornal Nacional, depois a novela? Né? A gente começa a olhar a estrutura da televisão, dos filmes, por um olhar que, tá certo, a gente tem que se entregar quando a gente vê um filme, né? A gente tem que se deixar levar pelo personagem, né? Mas uma coisa ruim, porque eu olhava muito tecnicamente os filmes. Foi a parte ruim de estudar a comunicação. Então, tudo eu queria olhar como foi feito, enquadramento, como que eles acharam essas pessoas e tal. Então, a gente acaba prejudicando nesse sentido de internalizar as histórias, né? Mas a gente tem uma consciência dos meios de comunicação que é muito importante, né? Nesse sentido, eu recomendo muito estudar cinema, assim. Mas, não sei como está hoje, mas na minha época não tínhamos nenhuma referência africana, né? Sendo que todos eles, o cinema, inclusive europeu, americano, eles vão lá no Egito Antigo, gente, até hoje. Eles vão até hoje buscar as referências egípcias para contar as suas histórias. Então, para mim, agora respondendo mais pessoalmente, né? Tu me perguntou como é para mim, como um sujeito não negro. Na verdade, eu sei que eu tenho uma descendência negra, mas fenotipicamente ela não aparece. Mas para mim, assim, é uma questão às vezes de muito conflito, né? Porque a gente às vezes não pode falar porque a gente não tem lugar de fala, às vezes né, a gente não tem a propriedade, né, para falar, mas é uma coisa que eu vou sempre estudar, é o cinema negro, eu estou sempre estudando, vendo, assistindo, aprendendo, né, porque assim, eu digo, quem não conhece cinema africano não conhece cinema. Por favor, professor, pode ir. Não, pode concluir, eu só queria, depois disso, aproveitar e fazer um questionamento, e ao mesmo tempo que eu quero fazer o questionamento, já também falar um pouco sobre essa questão do cinema negro, né? E aí eu quero que tu me ajude nesse sentido, Renan, porque a gente tem conversado bastante sobre isso. Nós estamos fazendo, enquanto a ENSC, nós fizemos que foram dois encontros, que foi um ciclo de debate sobre cinema, infância e herer, e a gente trabalhou com professoras de educação infantil de Palhoça, São José e Florianópolis, e nós estamos fazendo, que tem gente do TOC participando, né, porque esse a gente abriu primeiramente para os professores do TOC, que é um outro que é cinema negro, um ciclo de debate sobre cinema negro, onde a gente está trazendo, que o Renan vai participar do próximo, o Ildefonso Juvenal, onde as professoras estão levando para a escola os filmes, assistindo com os estudantes ou enviando para eles, e depois fazendo o debate com os diretores do filme, né? A gente fez o primeiro com a Alexandra Alencar, vamos fazer um com o Renan, depois com a Flávia Persson do Antonieta, e um último com a Ana, que vai falar sobre o toque de melanina sul, né? E eu, junto comigo, falar sobre o toque de melanina. Eu vou voltar agora para o primeiro, que foi o ciclo de debate. A grande dificuldade foi pensar em Santa Catarina, quem fala sobre cinema negro? Quem pensa cinema negro em infância, por exemplo? Ninguém. Cinema negro em infância de uma maneira geral. Quando a gente vai pesquisar, quem pensa? Praticamente ninguém. Se pensa cinema negro de uma maneira geral, mas não se pensa o cinema negro com infância. Então, eu fiz uma ponte agora com o professor do Rio de Janeiro, que ele faz as animações de Nana e Nilo, e é um projeto de cinema negro para a infância. Mas é uma dificuldade muito grande. E aí, até conversando com eles, não tem pessoas que estudem isso aqui em Santa Catarina. Então, a gente tem que se apropriar para poder estar falando. O Renan vem conosco já conversando há bastante tempo e dialogando sobre as questões de cinema africano, né, muito mais do que o cinema negro brasileiro, né, Renan? Tem provocado bastante ele nesse sentido do cinema negro brasileiro também.
porque é importante, quando a gente pensa nesse cinema negro, nós vamos pensar, e eu acho que isso tem muito a ver com o que a Clara quis perguntar, da dificuldade da inserção, da mesma forma que a gente tem, eu faço muito a ligação com a literatura, de nós termos a presença, os protagonistas negros positivados na literatura, nós vamos ter igualmente no cinema. E da mesma forma que a gente tem a dificuldade de visibilizar as escritoras e escritores negras e negros na literatura, nós vamos ter essa dificuldade no cinema. A gente vê alguns, como Jefferson D., então alguns que vêm se despontando, né, que a gente vê que estão aparecendo, mas é uma dificuldade muito grande. Então eu queria ver também, Renan, como é que tu tens percebido isso na área de cinema, e mesmo assim, para quem faz cinema negro, porque tu tens sempre essa preocupação pelos teus princípios, né, tu sempre procure alguém que a gente pode contar quando a gente quer fazer algum trabalho que está relacionado com as questões do movimento, com as questões negras. Mas a dificuldade que é também fazer cinema negro no Brasil. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa questão da inserção desses diretores negros e negras a inserção, eu vou dizer, nas telas de uma maneira geral, né, quer seja de Netflix, nas telas em geral, a inserção tu falaste do Blackflix, mas fora isso, a inserção deles de uma maneira geral, como os diretores brancos têm, né, e a questão do próprio cinema negro, esse espaço para o cinema negro, porque a gente vê, por exemplo, como fã, agora está começando o fã, mas quantos filmes negros e de diretores negros, ou filme com protagonistas negros nós temos no fã? Eu tive dando uma olhada agora, né, rapidamente, eu acho que achei 1 ou 2, não olhei com calma, mas vou olhar ainda. Então, para te falar um pouco sobre isso. Professora, eu compartilho da tua ideia da dificuldade de achar, principalmente cinema para infância negro. Em Santa Catarina, mais ainda, o que eu vejo, assim, professora, que é difícil, se a gente não se esforçar a ir atrás, é difícil achar. Se eu não tivesse ido lá para o Encontro de Cinema Negro no Rio de Janeiro em 2018, gente, eu não ia saber que tem tanto cineasta negro no Brasil, que tem tanto filme sendo produzido, de passar, assim, 2 dias só passando filme de brasileiro do ano, assim, de 2018, do ano, né, que eu estava. Então, professora, tem muita gente fazendo, talvez não em Santa Catarina daí, né, estou abrindo para o Brasil inteiro, mas tem muito filme sendo feito, tem muitos diretores e diretoras que eu não dou conta, eu não pude nem trazer para vocês, porque eu conheço pouco mesmo. Desses novos, né? Eu estudei um pouco mais a história e então não... Josete, quer levantar a mão? Quer falar alguma coisa? Não, depois, quando depois quando eu concluir aqui. E então, professora, é muito difícil, sim, eu concordo, Cida. E a questão da inserção, né, do negro, por exemplo, vários festivais que eu mando os filmes, por exemplo, assim, não aceitam, eles são fechados, assim, não pode ter gente... Assim, não pode ter não negro no filme. Outra coisa. Tu falou bastante coisa, eu estou agora lembrando. Por exemplo, hoje no FAM, por exemplo, os festivais que não são de negros, eles estão abertos para temáticas afro agora. Porque a gente tem visto, né, que agora, como diz o outro, a água bateu na bunda, então tá todo mundo... assim, abrindo pauta, né? Agora a gente vê afrodescendentes nos comerciais, né? Agora, para tudo que é comercial, agora parece que eu vejo, não estou querendo, né? Mas a gente tem que entender as implicações disso também, né? Não é só a representatividade que... Então, assim, quando esses grandes festivais abrem para essa pauta étnico-racial, quando são festivais grandes, assim, que tem... geralmente vai ter a mão, assim, aquela coisa integracionista do branco, né? Aquela coisa, né? Vai ter um personagem branco, enfim. Quando se trata de cinema negro, e isso eu pude perceber lá no Rio de Janeiro, assim, tem que ser diretor, a equipe que produziu tem que ser negra, os personagens tem que ser tudo negro, gente. Então, nesse sentido, se torna mais difícil, né? Quando tem... assim, eu tenho que cuidar, né?
com o que eu falo, porque às vezes eu também não sei aonde que eu estou pensando, porque eu não conheço tudo, né? Toda a produção cinematográfica negra brasileira, atual e contemporânea. Mas o que eu tenho para dizer é que não conheço filmes para a infância produzidos em Santa Catarina. Agora eu sei que em Santa Catarina tem um coletivo de cinema negro. Acho que é Olho Negro, que daí um pessoal do audiovisual negro aqui está se reunindo. Então, eu acho que é isso. Tem muito que crescer e se firmar a questão do audiovisual negro em Santa Catarina. Talvez no Rio Grande do Sul já tenha mais coisa, mas eu também não conheço, né? Não, o que eu queria falar é que realmente é tudo muito difícil de alcançar, né? O ano passado, aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com a Secretaria de Educação, eles fazem uma espécie de cinema para as escolas, né? Aí eles selecionam, no passado selecionaram só filmes afro-brasileiros, né? Só. E aí a gente viu com as crianças, claro, tudo online, esses filmes, e conversamos, enfim. Só que agora a gente não tem mais acesso. O único que ficou desses filmes, que está no YouTube, é uma graça. Dá para trabalhar com crianças, né, de várias faixas etárias, que é o Disque Quilombola. Se passa no Espírito Santo. É uma comunicação entre umas crianças quilombolas com umas crianças de um morro de Vitória, da capital, né, do Espírito Santo. E eles começam a falar com aquele brinquedo que se faz com fio, a lata, sabe, com fio, telefone com aquela... Pois é. A produção dele também não é de diretor negro, os diretores dele são brancos, só para colocar a questão de direção, né? Eles fazem esse trabalho, só para... Mas a temática do filme, assim, mostra essas crianças e dá o protagonismo para as crianças, porque isso, assim, eu acho que às vezes, talvez a gente nem sempre vai encontrar o cineasta, né? Como é o caso do Dentro da Minha Pele, do Tony Venturi. Ele é lindo esse documentário, mas é um documentário porque justamente o cara tem um respeito, entendeu? Ele traz a Sueli Carneiro, né, para falar, ele dá o protagonismo, ele dá a voz para as pessoas se colocarem. Porque o que eu vejo nesse sentido é que o racismo é problema de todos nós, independente de quem é miscigenado e que passou historicamente sendo, né, branqueado, né? Quanto mais tu tem mistura aí de índio, um pouco de sangue negro e tudo, mais assim tu foi massacrado para ser visto como branco, que tu não é, né? Mas tu também não se pode dizer que tu teve as consequências de ser negro, né? Porque a sociedade teoricamente te deu um lugar um pouco melhor. Então, assim, pelo menos que eu vejo, às vezes é uma questão de dar o protagonismo, porque o que eu fico meio chateada às vezes com alguns, principalmente na literatura, é quando o pessoal acha que pode ser o dono da voz, né? Fala de um lugar que não é dele, assim, de tentar interpretar o sentimento de quem passou pelo preconceito, de quem foi histórica, quem teve os seus ancestrais sequestrados da África, né? Então, em termos de cinema, acho que tem surgido muitos cineastas. Tu vê dessa listagem que eu coloquei ali, 5 são cineastas brasileiros, né? E gente que está fazendo agora, tem muita mulher, né? Graças, tem muita mulher fazendo cinema, mas... Tem mesmo, no Brasil, principalmente, muitas mulheres negras, muitas.
Mas Mas tem, como eu te falo, até eu que pesquiso a coisa, eu não consigo acompanhar, porque tem muita gente, tem a Yasmin, né, que fez o Cabela, tem bastante gente, mas são filmes também difícil acesso, né, primeiro vão para o circuito de festivais, depois... Mas eu entendo assim, Josete, quando tu fala da questão, né, de sempre na literatura, ter muito essa questão de entender a dor do outro e manifestar, né? O Mia Couto faz isso, né? Outros autores, né? O Vinícius de Moraes fazia, né? Mas eles não era pura, eles não viveram mesmo aquilo, né? assim, aconteceu muito quando surgiu aí as leis, que começou a se publicar literatura, de gente escrever, e quando tu vai e pensa, não, é escritor branco, que já tem acesso, já está ali, ele tinha tantos outros assuntos para tratar, entendeu? Fosse tratar do que ele quisesse, de futebol, do que bem desse na telha dele, entendeu? Ele tem um lugar de privilégio para escrever, né? Então deixa quem é escritor negro que não consegue, porque as editoras nem sempre abrem. É isso que eu penso, né? Que tem que dar espaço para quem tem autoria, né? Mas, de qualquer forma, ainda acho menos pior, assim, nem sei. Mas, assim, dentro da minha pele, eu vi, o cara é de origem italiana, mas é um documentário respeitoso, assim, não me passou uma ideia de que o cara estivesse sobrepujando, entendeu? Não, eu concordo, eu tenho que concordar contigo, porque eu trabalho isso, né? Eu como não negro, então, mas é um dilema sempre, vou te confessar, tem hora que eu penso em desistir. Ô, Renan, não desiste não, tá? Não desiste porque és parceiro nosso em todos os momentos, e dizer que tem essa questão... eu acho assim, tem que dizer também, eu acho que por conta de toda a tua trajetória na cultura Rastafari, o teu olhar é diferenciado também. Isso é verdade. Isso faz com que porque tu tens não só uma fala, tu tens uma vivência, né, de estudos e de vida que te aproximou bastante dessa realidade, e sempre com essa questão muito do respeito, né? Porque o que se percebe, que tu vais, que as produções são sempre feitas em parcerias, né? E a partir do momento que tem essa parceria, também tem esse outro olhar. E aí se juntam os olhares para essa construção, o que é muito importante. É verdade. E aí, eu acho, e eu sempre, o que a gente percebe desde o início, quer dizer, a nossa jornada começou através da cultura Rastafari. Não, foi ela que nos possibilitou esse encontro, e daí a gente conseguiu fazer essa caminhada com os documentários, os dois que nós temos juntos, né? Que é a Paulina Chiziane, que daqui a pouco a gente vai estar colocando aí na roda. Tem uma sugestão depois, para a gente conversar. E o Toque de Melanina, e quando tu fazes o Ildefonso, novamente tu vais fazer a parceria com o Fábio, que tem o reconhecimento da história do Ildefonso. Então isso é muito importante. Essas parcerias que são firmadas, quando eu vi, por exemplo, o Olhar do Quiricu, e fui pesquisar, e vi essa vivência desse diretor francês lá no Mali, então já é um olhar também diferenciado, e também não que a pessoa vivendo lá, ela vai ter esse olhar diferenciado, nem sempre, né? Às vezes, mesmo com essa vivência, ela carrega os estereótipos e não as coisas positivas, né? Então, a gente tem que ter o olhar criterioso quando nós vamos observar qualquer produção, seja cinematográfica, seja literária, nós temos que ter sempre um olhar criterioso para ver de que forma e qual o ponto de vista dessa pessoa. Se nós pegarmos, por exemplo, que a gente falou no nosso encontro passado, o filho do Oswaldo, que é fantástico, um militante, né?
que está agora à frente da Fundação Palmares, ele é negro, se for escrever alguma coisa, quantos estereótipos ele pode nos trazer? Então, assim, a gente sempre tem que ter essa leitura. E quando a gente fala muito da autoria, é principalmente por conta da visibilidade. É a questão do espaço que nos foi negado. Então, agora é necessário que nos dê esse espaço, porque nós estamos produzindo, então é importante que essa produção apareça de alguma forma. Então, o dar visibilidade, que é muito importante quando a gente pensa cinema negro, quando a gente pensa literatura negra. Então, de certa forma, dizer que o Renan, ele é o diretor que tem nos representado aqui, né? As vozes do movimento negro como uma referência para nós. Quando a gente quer fazer alguma produção em termos de cinema, nós conversamos com o Renan, porque ele é cineasta e a gente é do movimento, então a gente tem um roteiro, tem uma ideia e ele tem a técnica. Então a gente procura juntar essas duas, né, a técnica com o roteiro, com a ideia, para que a gente possa materializar as nossas pesquisas, os nossos anseios, o que a gente quer mostrar através do cinema. Legal. Gente, só lembrando que a lista de presença já tá no chat, tá? Mas antes eu queria falar do documentário do Toque de Melanina. O documentário do Toque de Melanina foi uma coisa muito engraçada que aconteceu na minha vida. Porque ano passado, quando a diretora me convidou para participar do Toque, né, eu fiquei pensando, Deus amado, o que seria Toque de Melanina? Sabe, eu fiquei muito nervosa por estar participando de uma coisa desconhecida. Daí o que eu fiz? Eu pesquisei no Google, e apareceu lá o documentário do Toque. Eu comecei a assistir, meio nervosa, meio tremendo. E quando começou, tipo, quando iniciou o documentário, eu chorei tanto. Mas sabe assim como aquilo te toca do corpo e alma que arrepia? Cara, foi uma coisa surreal, assim, sabe? Eu percebi, cara, esse projeto meu eu quero participar. É disso que eu quero fazer parte, sabe? E quando eu assisti, tipo, podendo ser representado e podendo fazer parte, foi uma coisa muito surreal. É como se meu sonho tivesse realizado. Que eu sempre falei para toda pessoa que me conhece que meu sonho é dar voz para aquelas pessoas que não podem, que são caladas, tipo, todo santo dia, sabe? Tipo, dar voz àqueles alunos negros que não estão na sala, entende? E quando eu assisti, que eu tive essa oportunidade, nossa senhora, foi totalmente surreal. E parabéns pelo trabalho. Nossa senhora, tanto que eu chorei, não tá escrito. Pô, que legal, hein? Pô, então, eu vou aproveitar. Alguém quer falar, Sueli, professora? Eu vou vender o peixe um pouquinho, então, porque assim, ó, na Yashar, esse foi o primeiro curta que eu fiz, foi meu TCC, tá? Então aqui eu falo de Rastafari, aqui eu falo da história e profecia, tá? E eu só pude fazer esse filme graças ao Almirênio também, que é um personagem, que é um amigo meu negro lá, ele é da Bahia, mora aqui há mais de 20 anos. Só foi possível graças a ele e a família dele, que é a mulher dele, o filho dele, tá? Depois a gente fez, depois desse, né, eu fiz os outros de agroecologia, mas depois foi o Toque, né, de Melanina, graças à professora Cida, né, não tem nem o que falar, porque vocês conhecem, e o da Paulina, tá, que a gente vai liberar aí em breve, para vocês poderem assistir na íntegra. E o do Ildefonso, que foi antes da Paulina, que também foi graças ao Fábio Garcia, que é um historiador, ele tinha 15 anos essa pesquisa do Ildefonso, ele era o único pesquisador negro sobre o Ildefonso, né? E aí, gente, como é que eu vou negar fazer um trabalho desse? Uma pesquisa dessa, é claro que eu fui e aprendi muito, assim, aprendo muito com esse pessoal, que me recebem, né? Então, assim, as grandes oportunidades da minha vida foram essas pessoas que me deram. Foi a Cida, foi o Almirênio, foi o Fábio, né? A Eliane Debus, né? E a Cida para fazer o da Paulina. Então, só tenho a agradecer. A Suelen quer falar, Suelen? Suelen? Acho que a Josete levantou a mão agora. Eu sei, mas a Suelen tinha levantado. Sim, e não sei se ela...
Então, a Josete, que eu não sei se aconteceu alguma coisa com a sua. Eu só queria perguntar como é que faz esse Blackflix. Eu fiquei muito interessada, né? Se é que tendo acesso aos filmes, porque tem sido uma decisão para mim assim, bom, o pouco que a gente tem de tempo para ler e para assistir a filme, enfim, né? Eu vou justamente buscar aquilo que me faz falta, né? Aquilo que eu não tenho conhecimento e que eu preciso para poder levar para a sala de aula, para poder, digamos, melhorar essa ambiência de escola, né? Porque todos nós somos tão colonizados que a gente tem que fazer esse exercício de colocar se nutrir, né? Se alimentar. É uma nutrição, realmente. Não, então, eu queria saber como é que faz para fazer esse Blackflix, que eu nunca nem tinha escutado falar. E nessas pesquisas todas eu não achei. Bom, primeiro, antes de passar o Blackflix, é muito interessante, porque nós de fenótipo branco, é interessante a gente saber que todas as pesquisas, inclusive foi o Sheikh Anta Diop, que mostrou que a gente veio de um casal. Todo ser humano veio de um casal, certo? Isso as pesquisas científicas comprovam, os rastreamentos de DNA comprovam. Então, até o loiro mais loiro, ele veio da África. Nós não podemos negar isso. Então, quando a gente estuda conteúdos africanos, a gente está estudando sobre a gente. Você pode ser branco, amarelo, que cor que seja. É um autoconhecimento. Isso a gente não pode olhar esse conhecimento como algo de fora. Vou estudar a cultura negra para eu poder saber conversar quando eu precisar. Não, não é isso. É para ti. É para a gente que é importante. Não importa a cor. E o Blackflix, Josete, é blackflix.com.br, tá? 20 pila por mês, tá? É um trabalho de uma pessoa, é um camarada que faz as legendas e ele posta lá, ele fez entendeu? Não esquece do BR, tá? E se não achar, daí tem o irmão Zaus Kush, Z-A-U-S separado, Kush, K-U-S-H. Ele que administra aí essa página. E ali, nossa, é muito conteúdo, gente. Ali a gente, nossa, é muito rico mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Eu estou me estendendo demais aí na fala, né? Inclusive para os jovens, tá? Porque, assim, quem é jovem vai descobrir muita coisa. E a gente se empolga muito, assim, porque uma coisa é certa. Conhecimento é poder, gente. Conhecimento é poder. Quando você conhece a sua história, nossa, tudo fica mais fácil na vida. Tudo. Você vai ter um bom papo, você vai ter boas referências originais. Porque tudo que veio depois é cópia, gente. A minha avó, ela fala que conhecimento nunca é demais. Né? Minha avó, ela sempre fala que qualquer coisa que eu falo sobre algum projeto, algum estudo, alguma coisa, ela está sempre me apoiando. Nunca vai ser demais. Ela fala que em algum momento da tua vida tu vai precisar fazer aquilo, não importa para que seja, sabe? E agora é muito bom porque eu tô pensando em fazer, tô pensando não, né? Já tô atrás da matrícula para começar o magistério ano que vem.